Irmãos, Colossenses, capítulo 3. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando mandou essa carta, lá naquela época, quase 2000 anos atrás, um povo que não sabia nada do que era Deus, gentil. Os gentios ouviam falar sobre o judaísmo, mas sabiam que não era para eles. Deus escolheu um povo, o judeu, e do meio daquele povo, ele enviou o Salvador nessa terra, para salvar toda a humanidade. Eles rejeitaram o Salvador. Quando eles rejeitam o Salvador, ou seja, eles estavam na presença de Deus e saíram e largaram a porta aberta, e nós entramos por misericórdia, e até o dia de hoje estamos entrando, porque existe uma profecia que o próprio apóstolo Paulo escreveu, Romanos capítulo 9, 10 e 11, o futuro de Israel. Deus não rejeitou aquele povo para sempre. Vai chegar um momento quando a própria palavra em Romanos fala que quando houver entrado a plenitude dos gentios, Deus se voltará para aquele povo e vai salvar aquele povo. Sabe por quê, irmão? Eu estou falando isso aqui que é para vocês segurarem agora na sua fé. Deus é fiel em tudo que promete. E Ele prometeu lá atrás para Davi, para Abraão, que aquele povo seria dele. E Ele cumpre. E Ele vai cumprir. O Velho Testamento, além de nos ajudar a entender o Novo, ele tem duas funções, o Velho Testamento. Não é para a gente ser judeu, nós precisamos estudar a Bíblia, e principalmente o Velho Testamento. Por que a gente tem que estudar o Velho Testamento? Porque todo o diálogo que nós vamos ler, essa carta que nós vamos ler agora, tudo que Jesus falou, tudo que os outros apóstolos falaram, está baseado no quê? No livro da lei. Hoje, quando um cristão fala, ele se baseia no quê? Na Bíblia. E eles daquela época não tinha Bíblia, não tinha Novo Testamento. Para nós entender os diálogos que eram feitos, as conversas, os combates, você precisa entender o livro da lei, porque o livro da lei era a base de tudo. De tudo. Esse é o primeiro propósito. O livro da lei nos ensinar a interpretar o novo, ele vai nos ajudar a entender o novo. E o segundo, serve de testemunho. Como assim de testemunho? O livro da lei é um sinal de que tudo que Deus prometeu lá Ele fez. Fez. O que significa que tudo que Ele está prometendo no novo, Ele vai fazer também. A maior profecia do Velho Testamento, qual foi? A maior, uma. Pode falar, irmão. Isso. A vinda do Messias. A primeira vinda. E qual é a maior promessa do segundo? A volta. Ele vai voltar assim como ele veio na primeira vez. A segunda vez eu acho que está até mais fácil para a gente entender. Para pensar comigo, irmão. Deus falou que ia vir na terra. Suponhamos que ninguém sabe que ele veio. Com certeza a gente já está falando, como é que ele vai vir? Não é verdade? Como é que ele vai vir? Ele falou, eu vou aí. Mas como? Será que ele vai descer e a gente vai ver ele? Ele veio do modo que a gente não esperava. Ele nasceu do jeito que você também nasceu, mamou no seio materno que nem você mamou também. Ou seja, ele veio realmente adquirir uma forma de humano e cresceu no nosso meio. Deus conosco, irmão. Deus conosco. Portanto, irmão, fiquem firmes nessa fé em Jesus Cristo. O culto que vocês participem para louvar e adorar a Deus. A mensagem tem que estar falando dele. A mensagem é para ele, irmão. É óbvio, ele vai nos ajudar. Ele vai nos abençoar. Não é que você não deve pedir na sua casa, dobrar o joelho, Senhor, me ajuda, me prepara um emprego, Senhor, me abençoe no casamento. Você deve pedir. O que a gente não pode é colocar isso dentro do Evangelho, como se isso fosse o propósito da sua vida. E não é.
O propósito da nossa vida é viver para a glória de Deus. Vamos ler Colossenses capítulo 3. O título aqui na minha Bíblia fala assim: Pensai nas coisas que são de cima. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbara, cito, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também vós. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Em tudo, e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serves. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Meus irmãos, essa aqui é a mensagem de Deus. O apóstolo Paulo, naquela igreja que ainda não tinha muito conhecimento, não sabia muito sobre Deus, sobre viver em graça, o apóstolo Paulo está fazendo uma orientação. Qual que é a orientação? Você creu? Crie. Você entendeu o que é evangelho? Entendi o que é evangelho. Portanto, agora a sua vida precisa mudar. A gente não pode mais viver como a gente vivia antes. Por quê, irmão? Qual é o propósito natural da vida do ser humano? Viver o melhor possível para si, não é? Eu trabalho para ser feliz. Eu caso para ser feliz. Eu vivo para satisfazer os meus desejos e as minhas vontades. Mas quando você entendeu o que é evangelho, o que é graça, o que aconteceu na sua cabeça? Eu não vivo mais para mim, vivo para o Senhor. Mudou. Por quê? Porque você entendeu que você está fazendo não é uma troca, você está se entregando para receber uma vida melhor. Aqui o apóstolo falou, quando Cristo manifestar, vós também se manifestareis com ele em sua glória. O que ele quer dizer? Quando Cristo se manifestar para viver, vocês vão viver com ele. Não é aqui. Ele veio para viver aqui? Ele não veio para viver aqui. Ao contrário,
Aconteceu uma desgraça na vida de um homem justo e bom, morrendo aos 33 anos. Né? A Maria, a mãe dele, o que aconteceu na vida dessa mulher? Uma desgraça. Um filho amoroso, né? Cuidadoso, foi ceifado como um bandido. Ele foi morto como um bandido, irmão. Sabe por que eles pediram para entregar Barrabás? Aliás, solta Barrabás e coloca Jesus na cruz? Porque aqueles 3 homens já estavam sentenciados. E havia só 3 cruzes prontas. Tinham 3 bandidos, não é? 3 cruzes. Mas nós precisamos crucificar esse homem. Não dá tempo para esperar por causa da Páscoa. O que eles fizeram? Trocaram um bandido. Tiraram um bandido e colocou um santo na cruz. Um santo. Se tem um personagem na Bíblia, irmão, que você pode trocar, sendo você, sendo eu, é Barrabás. Né? Que nem a gente veio de algum lugar aí, onde li um personagem da Bíblia, você é Esther, você é o Davi, você é tudo que estava de bom na Bíblia, era nós para afagar o nosso ego. Está errado, irmão. Isso é enganação. O único herói é Cristo. Nós somos os bandidos, os malfeitores. Nós éramos Barrabás. Como assim Barrabás? Não estou querendo dizer que você é um bandido, irmão. Eu não estou querendo dizer que você era uma pessoa com as mesmas obras de Barrabás. Mas figuradamente, ele morreu no nosso lugar. A cruz era nossa. A culpa era nossa. Mas ele foi para o nosso lugar, morrendo para pagar uma dívida que não era dele, nossa. E nessa mensagem aqui de hoje, irmão, está escrito o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ou seja, se você, irmão, realmente creu em Cristo, agora está na hora de mudar sua identidade. Se tem uma coisa que deixou Cristo irritado, muito irritado, no Novo Testamento, foi a hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia, irmão? É aqueles homens diziam, eles faziam um discurso, mas viviam de forma diferente do que fazia o seu discurso. Deus entende os nossos pecados, os nossos erros, os nossos tropeços. Mas quando as pessoas fazem esses erros, esses pecados, deliberadamente, sem nenhum tipo de busca para poder se converter, a conversão ela vai acontecendo, ou seja, você muda a mente, mas a conversão das suas obras, ela vai acontecendo gradativamente. E Deus nos chamou para uma nova vida. O que significa nova vida? Ele te perdoou, tá pago, e agora? Agora vamos começar do zero. De que forma? Fazendo a coisa certa, fazendo a coisa correta, andando da forma justa. Sabe por quê, irmão? Nós estamos carregando o nome de Deus. Quando você fala que você é filho de Deus, aqui tem pai e mãe. Se o teu filho estiver em algum lugar e alguém falar para ele assim, mas que menino mal educado, estúpido, você não vai ficar com vergonha, irmão? Porque não é você que educou ele. E você acha que Deus vai ficar feliz quando alguém fala, se esse aí entrar, eu vi até no meio dos meus parentes alguém falando lá, por uma senhora já, se essa entrar no céu, qualquer um entra. Qualquer um entra com o pé nas costas. Mas se você olhasse a pessoa, você fala, não é possível. Isso tem que ser santo, tem que ser crente. Mas não é, irmão. As obras não coadunam com o que parece. Não, se possível for, Jesus Cristo falou, um pai tem 2 filhos. E um desses filhos, o pai fala, vá trabalhar para mim hoje na roça. Vou, pai. E não foi. O outro vai trabalhar, eu não vou não, você só fica mandando eu trabalhar, eu não vou, mas ele resmungando vai. Na minha casa tinha um irmão que dizia, eu não vou fazer não, ia lá e ele ia lá fazendo. Ele vai. Qual dos dois você acha que agradou mais o pai? O melhor seria juntar o outro que disse que ia com o que foi e seria perfeito. Mas é melhor que você vá, irmão, nem que seja resmungando. Deus não se agrada do que... Qual que é a aparência do primeiro que falou que ia e não ia? Significa aquele que parece que é, mas não é. Parece cristão, mas não vive como um cristão. Entenda, irmão, você não é mais cristão para se aparecer para ninguém. Esquece isso.
Nós não estamos mais num lugar onde a gente tinha um título e queria... Não, aqui ninguém vai tirar a liberdade de ninguém. Ninguém vai perseguir. Você está vivendo para Deus, irmão. Viva verdadeiramente para Ele. E você só vai conseguir viver de verdade. Você só vai conseguir viver por amor quando você entender o quanto que Deus nos amou. E só o Evangelho mostra isso. Só nós entendendo o que é a graça. Ou seja, a graça é Ele me perdoou e eu não merecia o perdão. Graça. Graça é quando você recebe algo que você não merece, que você não deveria receber. Isso é graça. Perdão. E aqui no versículo 2, pensai nas coisas que são de cima, aonde e não nas que são da terra. Ou seja, irmão, a gente não deve mais focar nas coisas da terra, não viver para as coisas da terra. Por quê? Porque o que está na terra é transitório. É transitório, é passageiro, irmão. Tudo será tirado de você em um piscar de olho. Até a roupa que você carrega no corpo será tirado de você. Em um piscar de olho. Hoje você está aqui e você tem casa, carro, filhos, netos, até um dinheiro no banco, e em segundos você não tem mais nada. Você foi embora. E o que você tem para depois? O que você fez para depois? Porque existe salvação e também existe galardão, irmão. Está escrito na Escritura. Às vezes a gente fala pouco disso, mas existe. Deus é tão bom e justo que Ele é galardoador. Ele dará galardão. E o que Deus está pedindo lá para nós? Viver, irmão, de verdade para aquela vida. Não que você não deva estudar, nem trabalhar, nem fazer outras coisas. Você deve, mas entenda, esse não pode ser o propósito da sua vida, o ponto auge. Não pode ser. Faça tudo isso, mas faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus, irmão. Como assim? Irmão, pagar conta de luz, conta de água, conta de internet, cuidar do filho, cuidar dos netos, pagar o IPVA do carro. Isso as pessoas boas e as pessoas más também fazem. Não há diferença alguma. Então o que vai te diferenciar dessas pessoas? É o temor de Deus e colocar a palavra de Deus em ação, em prática. Eu conheço pessoas que não são lá muito bacanas e a vida delas assim está em dia, está em ordem. Porque eles vivem aqui para essa vida, mas as suas práticas, pessoas rancorosas, maldosas, pessoas que falam mal dos outros, xinga, denigre, ou seja, aquilo que vem da alma. Elas vivem de acordo com o tempo presente. Elas vão trapacear, mentir, enganar para alcançar tudo o que querem aqui. E nós vivemos ao contrário. Se tiver que perder, a gente perde o que está aqui para ganhar o que está lá. Palavras do Senhor Jesus. Aquele que achar sua vida aqui na terra, perde a vida que eu reservei no céu. Mas aquele que perder a sua vida aqui na terra, vai achar a vida que eu reservei na minha glória. Isso não é palavras minhas, nem de Paulo, é do Rei da Glória que tem o poder de julgar você e eu, irmão. É a mesma coisa que o professor que está com o gabarito da prova na mão, ele já está dizendo para você qual é a resposta. Ele está falando, faça isso e isso que não vai ter erro. Já está nos ensinando, irmão. Ele está nos falando, não viva para essa vida. Não viva. Se você tiver que fazer algo que desagrada a Deus, não faça, irmão. É melhor passar fome com Cristo do que ter o dinheiro cheio na conta bancária e não ter paz com Deus. É muito melhor, irmão, porque logo essa vida vai embora. Essa vida vai embora. E nós vamos ressuscitar para a glória de Deus. E na ressurreição para a glória de Deus, irmão, muitas coisas que às vezes te aflige ou me aflige, irmão, existem pecados, como está aqui, e nós já vamos entrar nele,
Existem pecados que são vícios do corpo humano. E existem pecados que são provenientes da alma. Aí tem que converter. O pecado que são vícios, o pecado do vício, né? Quando a pessoa usa droga e ela começa a ela se afasta da droga, o que acontece com o corpo dela? Ele sente abstinência. Por quê? Porque é o corpo que está viciado. Ele sabe que não pode, mas o corpo pede para comer. É igual fazer jejum, né? Teve irmãos no nosso grupo de jejum, já falaram, não aguentei não, acabei quebrando o jejum. Por quê? O corpo está pedindo a comida e a mente está dizendo, não vou comer, eu estou jejuando para o Senhor. Hoje eu vou passar o dia orando e comendo a palavra. Nós vamos ler a Escritura e se alimentar da mensagem da palavra de Deus. Mas o corpo precisa, ele quer, ele pede. Então, irmão, tem muita coisa que Deus sabe que a hora que você deitar a sepultura, que quando Jesus vier e houver a ressurreição, o que vai acontecer na ressurreição, irmão? Não está escrito que o nosso corpo será transformado e nós teremos um corpo igual de Cristo? Não é? Incorruptível? O que as pessoas pensam por aí? Ah, mas eu vou ter um cabelo tão que nem lã de fogo, eu vou ter uns pés, né, de latão reluzente e vou ter olhos como olhos de fogo. Não, querido, não é disso que se trata a passagem. O que o corpo de Cristo tem? Que não se corrompe. Se corromper do pecado. A nossa natureza vai ser transformada. Deus vai remover a raiz do pecado que está em nós de uma vez por todas e não cederemos nunca mais à tentação. Seremos o quê? Igual ao corpo do Senhor. O que Jesus é? Santo. Santo, irmão. Nós seremos santo. E aí nós estaremos prontos e aptos para chegar à presença de Deus, porque ninguém pode se aproximar dele tendo pecado dentro do seu coração. Pecado não é só o que você faz, irmão. Não é só o que você faz que é pecado. Pecado é o que está dentro de você, é o que você sente. Se você está lutando é porque está dentro de você. Não é assim? Se está dentro de mim é porque está me atraindo. Eu não posso ser tentado a comer jiló. Por quê? Porque eu não tenho um pingo de gosto para jiló. Tem gente que come e que limpa os dedos. Eu não tenho um pingo de... Eu olho o jiló, falei, nunca vou ser tentado a comer isso porque eu não gosto. Suquinho de uva é bom. Mas entenda, irmão, o pecado está dentro de nós. É Ele que quer essas coisas. Ele quer e Deus Ele vai remover isso de nós. Nós não cederemos mais ao pecado. Eu até criei uma metáfora para poder explicar isso. Nós estamos nadando no mar. Você precisa chegar no outro lugar, que é o paraíso. Você precisa nadar até lá embaixo. A gravidade, ela é o desejo e o fundo do mar é o pecado. O que acontece com você quando você para de nadar? Você afunda. Você desce. O nadar é quando você está lutando contra o pecado. Você luta. Você fala, eu não vou parar aqui. Senhor, me ajuda, me ajuda. E aquele peso te puxando é o pecado que está dentro de nós o tempo inteiro. Qualquer ira, porfia, às vezes até a gente pensa numa pessoa, né? Você fala, eu queria que aquela pessoa nunca existisse. Já é um pecado. Ou outros tipos de sentimentos que você, às vezes você está dormindo, você acorda, você já pecou, dormindo. Você não tem controle, não tem mesmo, porque está dentro de você. Está dentro de você. Mas isso, irmão, com a volta de Cristo, será removido. Deus vai... Adão e Eva, ele fez um negócio que inseriu em nós a natureza pecaminosa. Criou um defeito. Esse defeito está com o tempo contado. Quando Cristo vier e nos ressuscitar, esse erro será consertado para sempre. Deus vai nos levar de volta à origem da perfeição a qual Ele nos fez, irmão. Ele vai nos trazer de volta àquela origem. A origem do que? Adão e Eva santos.
sem malícia, sem pecado, puros. E nós estaremos com Deus, junto dele, por toda a eternidade. Portanto, irmão, outra passagem aqui no versículo 3, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Na verdade, irmão, Cristo, ele guardou a verdadeira vida que a gente está buscando com ele. E vale a pena, irmão. Por mais que você tenha uma vida até boa, abastada, mas lembra-se, você nunca vai estar feliz completamente. Você vai ter, primeiro que os seus dias de vida são contados. Você não vai viver muito aqui. E você vai viver aqui, nem que seja com algum tipo de doença, você vai ter. Algum tipo de tristeza de colegas e amigos que muitas das vezes acabam indo embora e te deixando sozinho, você vai ter. Ou seja, essa vida não vale muito a pena. A gente tem que entender, irmão, nós estamos aqui por tempo, é passageiro. Alguém já viu alguém ir fazer uma viagem? Eu vou para Bahia, para Porto Seguro. Você chegou lá, achou legal, mas a sua viagem é passageira. Você constrói uma casa lá? Constrói lá, compra um carro, faz um carro para ficar lá? Não, por quê? Porque é passageiro. Você não vai ficar lá para sempre. Você vai embora, irmão. Nós vamos embora. Hoje pode ser meu último culto. Ou o de vocês, a gente nunca sabe. E será que você está preparado, irmão? Essa passagem bíblica, o apóstolo, para tentar resumir um pouco, para não tomar muito tempo, ele está colocando duas partes nessa passagem. Coisas que você deve parar de fazer e coisas que você deve fazer. É como se ele estivesse colocando na nossa mão dois carimbos. Um carimbo do céu e um carimbo do que é da terra. E ele pede para você carimbar. Não que você vai carimbar com o que você quiser. O que você pode carimbar. Será que a gente pode usar o carimbo do céu na nossa vida? Será que dá para usar nos nossos negócios? A forma com que nós estamos trabalhando ou ganhando dinheiro, dá para colocar o carimbo do céu? Estamos sendo honestos, justos? No nosso casamento, a gente está sendo honesto? A gente está sendo justo? Estamos colocando o carimbo correto? Ou será que estamos colocando o carimbo da terra? Como assim? Agindo de forma com que o povo do mundo aqui age. Se precisar mentir, nós mente. Se precisar fazer trapaçar, a gente trapaceia. O porquê? O importante é eu me dar bem. Irmão, quando você trapaceia para se dar bem, alguém está perdendo. Alguém foi passado para trás. E você acha que Deus quer isso, irmão, de nós? Os filhos dele? Será que o diabo, o adversário, não olha e zomba? Ele não está preocupado com quem já está andando torto. Ele está olhando aqueles que se dizem filhos de Deus. É ali onde ele tenta envergonhar a Deus. A obra que Deus fez na cruz, será que valeu a pena? Irmãos, vamos fazer valer a pena a nossa vida. Essa chance é muito maravilhosa. E nós temos um Deus fiel que não nos abandona e não volta atrás no que ele prometeu, irmão. Deus só não quer que você desista. Você vai cair, mas vai, irmão. E eu também vou cair. Mas Deus jamais dará as costas para os seus filhos arrependidos. Os seus filhos que clamam por misericórdia e por perdão. Davi era filho de Deus. E Deus teve piedade e compaixão de Davi. E ele terá sempre que você for arrependido de verdade, você tiver um coração genuíno de arrependimento. O arrependimento verdadeiro, irmão, é aquele que vem do fundo da sua alma, que você fala: eu nunca mais desejo fazer isso. Eu nunca mais vou fazer isso. Isso tem que gerar em você esse desejo, porque se não gera esse desejo, você só está querendo se livrar da culpa. E isso, ninguém consegue enganar a Deus. Portanto, irmão, eu separei aqui, a gente faz um esboço para trazer uma boa pregação para os irmãos, para não falar nenhum tipo de coisa errada, mas é bastante coisa. O Senhor, irmão, o nosso Deus, quando nos chamou para essa graça, que é Cristo Jesus, Ele nos colocou no seu reino, o reino que o seu Filho abriu as portas. E nós agora, irmão, Ele nos capacitou para você entender agora de que forma que a gente deve andar e de que maneira a gente deve levar a nossa vida. E o Senhor espera que a gente faça o que agora? A gente viva a partir de agora em resposta do tamanho do seu amor com que Ele nos amou. A gente tem que deixar a vida do velho homem, nem que seja aos poucos,
leva tempo, mas precisa lutar para isso, transformando a nossa vida aos poucos, transformando a nossa vida devagarinho, até que então Cristo pode falar assim, esse aqui, né, já dá para bater um carimbo, esse aqui sim, ele já espelha o reino na vida dele. Transformação, irmão, mudança de comportamento. E principalmente quando a gente anda torto, são esses que são mais observados. Quando você conserta a sua vida, isso impacta na vida de outras pessoas também. Eu lembro quando era garoto e fui convertido, mexeu com muita gente da casa, dos vizinhos, porque eles não acreditavam no que Deus tinha feito na minha vida. Isso acaba modificando a vida de muita gente, né? Portanto, irmão, a gente deve aproveitar essa oportunidade e não deve recusar esse presente maravilhoso que Deus nos deu. Esse presente de ter agora, né, essa graça maravilhosa da gente estar com Cristo no reino da sua glória. E essa passagem bíblica, irmão, o apóstolo Paulo, ele está explicando aqui que tem coisas que a gente deve afastar da nossa vida. Ele chama de mortificar. O que significa isso? Né? Fazer com que essas coisas parem de viver na sua vida, que seja a fornicação, que não pode ter, a impureza, a afeição desordenada, é quando você se afeiçoa a algo demais, a ponto de não ficar sem aquilo, a vil concupiscência, que são desejos do coração, e a avareza, que é idolatria. O que significa isso, avareza, irmão? Desejo pelos bens materiais. Irmão, o bem material é só para te ajudar a passar por essa vida, dar um pouco mais de segurança para você, ou às vezes mais de qualidade de vida, mas você não deve colocar o seu coração, ou às vezes sacrificar a sua família por conta disso. A gente não deve, às vezes a gente tem um carro bonitão, a criança sobe, coloca o pé no carro, e você vai lá e às vezes bate na criança. Exemplo, você está manifestando o quê? Mais amor e cuidado pelo bem material do que pelo próprio filho. Isso é um exemplo. A avareza é você viver para o bem material. Eu vim de um lugar onde as pessoas iam buscar a palavra para quê? Para coisas da vida. Avareza. Eu estou buscando Deus para Deus me dar um novo emprego, para eu trocar o meu carro, para eu comprar uma casa nova, ou se eu devo viajar ou eu não devo viajar. Será que foi para isso que Jesus morreu na cruz? Não foi para isso, irmão, que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para transformar a nossa vida. E essas coisas ele vai fazer, irmão, na medida do possível e naquilo que for útil para a obra dele na nossa vida. E aqui segue dizendo também, pelas quais coisas, esse versículo, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que está querendo dizer aqui o apóstolo Paulo? Irmãos, não façam mais essas coisas, não vivam, porque é por causa dessas coisas que a ira de Deus vai vir na terra. O povo de Israel, quando estava vindo do Egito e tinham os povos naquela terra, o que Deus falou para aquele povo do Egito? Olha, eu quero que vocês entram lá, porque Deus é Deus, irmão. Alguns falam, mas Deus mandou matar. Irmão, é pecado para nós. Por quê? Você tem poder de dar vida para alguém? Você não tem poder, eu também não. Mas Deus, Ele que dá e Ele tira. Então essa regra moral não serve para Ele, é nossa, é para nós nos equilibrarmos. Para Deus não. Eu dei até um exemplo para uma irmã, não sei se ela está assistindo o culto agora, no nosso estudo bíblico, para vocês entenderem isso. Imaginemos que a irmã Esther está sentada lá na praia. A irmã Esther está com 8 aninhos, ela está sentada lá, brincando e fazendo um castelinho de areia, jogando água, faz um castelinho bonito. Se o Juquinha passar lá e chutar o castelinho dela, tá errado? Tá errado, não é? Por quê? Exatamente. Não é dele. Ele não tem poder sobre aquilo. Mas se a irmã Esther tiver construindo um castelinho de areia, tá ficando tarde, 6 horas, manda, Esther, minha filha, vem embora pra cá, já tá tarde. Aí a Esther não quer deixar lá, ela não quer deixar, ela vai e chuta tudo e destrói tudo. Alguém vai reclamar com ela? Por quê? Porque é dela. Vocês estão entendendo?
a nossa vida de quem? Ele poderia tirar a nossa vida de todo mundo sem dar satisfação para ninguém, irmão. Quem vai encarar ele? Quem pode chegar lá e falar, por que você está fazendo isso? Alguém tem coragem? Não está escrito na palavra de Deus. Quem é que pode dizer a Deus, por que me fez assim? Deus é todo poderoso, irmão. Ninguém julga. E Ele, sendo amor e bom, Ele colocou limite nas coisas. O limite tem coisas que ultrapassam o nível da razoabilidade e Ele resolve julgar. Agora, voltando nessa passagem, quando Ele levou o povo de Israel para entrar lá na terra dos jebuseus, cananeus, fariseus, aqueles monte de nome que fala lá na Bíblia, por que Ele mandou o Israel entrar lá e matar aqueles povos? Ele falou assim, esses povos fazem coisas que eu não gosto. Eles matam o próprio filho, queimam o filho vivo, eles abusam da própria mãe, eles abusam e fez uma lista enorme. E o que Deus falou mais? Quando vocês entrarem lá, não deixe nenhum deles vivo para que vocês não entrem pelos vossos costumes. Vocês não façam isso. Por quê? E por que Deus fala, por que eu estou destruindo eles? Por conta de todas essas abominações. É a mesma passagem aqui. Por que Deus vai trazer a ira sobre esse povo na terra? Por conta de avareza, fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, idolatria e mais um punhado de coisa. Então, será que Deus quer que a gente continue vivendo assim? Ele nos tirou dessa vida, irmão. Ele nos tirou, Ele nos chamou para uma nova vida, aonde Ele mudou o centro da sua vida, o centro da gravidade. O que é? Existe o meio núcleo. Hoje a gente gravita em volta de Cristo. Vivemos para Ele, para a glória dEle, irmão. Nós vivemos para isso. E Deus nos está chamando aqui. Ele está falando, ó, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quando a Bíblia fala que Deus criou nós à imagem dele, o que ele está querendo dizer na Escritura? A imagem de Deus. A imagem não é exatamente a imagem exata de Deus. Por que não é a nossa exata imagem de Deus? Vamos pensar um pouquinho com raciocínio lógico. O nosso corpo é um corpo adaptado para essa terra. Não é verdade? Né? No céu tem sol. Então eu acho que eu não preciso disso. Vocês estão entendendo? No céu eles se dão em casamento. Jesus falou que lá ninguém se dá em casamento. Então já deu para entender que algumas coisas do nosso corpo não vai ter mais. Então tem muita coisa que está adaptado para esse tempo. Para esse tempo. A imagem é mais ou menos a imagem. A gente não sabe dizer bem como. Ele é espírito. Deus é espírito. Mas quando a Bíblia fala que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, principalmente lá no Éden, a gente tem que entender uma coisa. Deus, o que Ele é no céu? O que Ele faz? Ele é governador? Não é? Ele não é Deus, o que comanda tudo. E quando Ele termina de fazer a terra e faz o homem, o que Ele diz? Para que o homem governe a terra. Deus colocou a sua imagem na terra como governante da terra. Essa é a imagem de Deus. E é para isso que Deus nos criou, para que a gente governe a terra. Mas se você não consegue governar o seu próprio corpo, como que nós vamos governar a terra? Como assim governar o nosso próprio corpo? É parar de fazer essas coisas que Ele pediu, não façam. Tudo isso, irmão, apareceu quando Adão e Eva pecou. Tudo isso brotou no homem. Toda a desgraça que nós vemos no mundo, todas essas desgraças, é fruto do pecado. Vocês já ouviram alguém dizer, se Deus existe, por que tem fome lá na África? Se Deus existe, por que não salvou aquela criança que morreu? Eles não falam isso? Mas será que se tivesse escrito aqui na Bíblia que Deus ele interrompe toda hora o homem de fazer alguma coisa, eles não iam estar dizendo, mas se Deus é tão bom, por que não deixa eu fazer o que eu quero? Não é verdade?
Deus, irmão, Ele fez tudo bom. O que os homens fazem de mal é o resultado da escolha que eles fizeram lá no Jardim do Éden. Doenças vêm a partir de quando? Da partir de que o homem se tornou mortal. Doenças, avareza. Um país passa fome, o outro tem riqueza demais. 5, 6 famílias na terra têm quase o dinheiro do mundo todo, enquanto o resto do mundo passa apertado para poder viver. Tudo isso é o resultado do pecado. E Deus não vai interferir, sabe por quê? Porque se Ele interferir, Ele não pode cobrar. Mas Ele vai cobrar de cada um desses, irmão. Bem-aventurados somos nós, que estamos com o nosso pecado pago, pendurado na cruz. E Deus vai pedir conta de nós também, se nós não nos arrependermos do nosso pecado. Mas a humanidade pode ter certeza, irmão, cada passo, cada fala, cada palavra que está sendo feita, quanto mais as obras, está sendo tudo registrado. E Deus vai requerer de cada um prestará conta de seus atos. A palavra de Deus fala que Deus vai pedir conta de cada palavra ociosa que sai da boca do homem. Ociosa, palavra sem proveito. Imagina essas desgraças que esses homens fazem aí por fora. Ele vai pedir conta, irmão. Pode ter certeza disso, né? Pode falar com certeza. Pessoas que às vezes te fazem mal ou alguma coisa, falam, Deus um dia vai pedir conta. O nosso desejo é que se arrependam, se convertam, voltem atrás. Mas também falar do dia do juízo faz parte do evangelho. Não tem como separar essas duas coisas. Porque quando a palavra de Deus fala que Deus nos salvou, vocês já pararam para pensar o que significa salvação? Já pararam para pensar? Alguém porventura algum dia disse, Josafá, eu estava andando na rua, quase que eu tropiquei numa sacola com 1 milhão, mas eu fui salvo. Alguém fala que é salvo de alguma coisa boa? Não, né, irmão? É salvo do quê? Ruim. Um caminhão dos governados tá vindo e alguém tira você, o que você vai falar para ele? Obrigado que você... Salvação, irmão, significa que a ira de Deus vai vir. Até me arrepio. E Deus nos salvou, Jesus nos salvou da ira de Deus que vai vir. Pega esse amor imensurável, esse amor que ninguém consegue medir e muda em ira. É o que vai acontecer. Sabe aquele Jesus da Bíblia, irmão? Aonde bateram nele, cuspiram nele. Lembra aquele Jesus da Bíblia? Que xingaram ele, falaram palavrão, falaram coisas absurdas dele, endemoniado e não sei o quê. Sabe aquele Jesus? Não é esse Jesus que vai voltar, não. Aquele Jesus com jeito de gente humilde, simples. Um homem imponente, sentado num cavalo branco, com espada de fora. Pega esse amor de Jesus e transforma, porque aí é momento de justiça. Ele não vai estar mais vestido com vestido de misericórdia, como está hoje. Que a palavra de Deus diz hoje, e quando ouvir de sua voz, enquanto você ouvir bater, abra, porque ele vai vir como um juiz para julgar. Juízo, ele não vai vir como um coitado. Ninguém vai mais xingar ele, ninguém vai mais bater no rosto dele, ninguém vai mais tentar humilhá-lo, mas ele vai vir para julgar e o juízo será grande. A Bíblia fala que vai ter gente entrando debaixo de rocha e dizendo, caia sobre nós e nos esconda daquele que vem julgar, de tão terrível que é a imagem que eles vão ver da volta de Cristo. É disso que nós fomos salvos. Você não foi salvo do diabo. O diabo é outro condenado. É outro condenado que vai estar em desespero. É a ira de Deus. Não tema o diabo, irmão. Não tema. Tema a Deus. Tema a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Está sobre ele o domínio da vida, da morte, da bênção e do nosso futuro pós-morte. Portanto, irmão, a gente não deve amar as coisas desse mundo, mas a gente deve colocar toda a nossa esperança nas coisas que são do céu, aquilo que está com Cristo na sua glória. E a mensagem de Deus para nós hoje é, se você é um cristão convertido,
Como muitos de nós aí dizem, olha, eu conheci a verdadeira graça, agora eu entendo o que é graça, agora eu entendo o que é evangelho. Então agora, irmão, nós temos que mudar a nossa vida. A gente tem que levar uma vida que coincide com aquilo que a gente realmente crê, com aquilo que a gente diz entender. Levar uma vida pia, uma vida que segue a Jesus Cristo. Outros vão ter um dom de enfrentamento, que vai enfrentar e vai lutar contra a heresia, mas os outros, irmão, eles vão para um caminho levar o evangelho. Falar com um amigo, falar com um parente. Já pensou você naquele dia, do outro lado, do lado dos salvos? Você está lá do lado dos salvos, bem bom, com Jesus do seu lado, bem. Aí você vê lá o seu vizinho olhando para você. Você não falou nada aí? Falou nada. Já pensou que chato? O bom é o contrário. Quando você vai falar com o vizinho, ele te xinga, ele fecha o portão. Aí você vai estar nessa mesma imagem, do outro lado, olhando para ele vai abaixar a cabeça. Ele vai abaixar a cabeça com vergonha. Ô, seu Zé, olha pra mim. E aí? Falei pro senhor, tá vendo? Falei. E aí? Agora, já era. Né? Isso, irmão. Isso pode acontecer. Tá? Isso pode acontecer. Então fale, irmão. Comece na sua casa, nos seus amigos, nos seus parentes. Vai chegar um momento em que eles vão ficar irritados, porque o evangelho de verdade irrita mesmo. Ele irritou quando Jesus disse, Jesus falou, vocês vão levar o evangelho, mas não pensa que vocês vão ser recebidos, não. Porque o evangelho confronta, irmão. Você chegar numa pessoa que está 50 anos num lugar e falar para ela que ela está cada vez mais longe da salvação, ela vai ficar doida com você. Mas você deve falar do evangelho. E depois que você já falou, se você vê que está começando a suscitar ira, não fala mais. Agora você entra no estágio 2. Primeiro você fala, depois você ora. Por que oração? O que a Bíblia diz? É você que convence? Quem é? O Espírito Santo. E o Espírito Santo está sob o controle de quem? Então você fala do evangelho. A pessoa não quer mais. Você dobra o joelho e fala, Senhor, acabei de falar com meu irmão, ele é cabeça dura, eu te peço por misericórdia, manda o Espírito Santo, converta ele. Você jogou a semente, irmão. Quando a pessoa joga a semente, o que ele fica torcendo depois? Para vir a chuva. Por quê? Porque só Deus dá o crescimento. É isso, irmão. Pede a Deus que o Espírito Santo entre e converta. Se você... o trabalho de evangelho é esses 2 pontos. Nós lançamos o evangelho e depois a gente pede para que Deus entre naquela casa, entre naquela família e transforme aquela família. Porque se você lançar semente, orar e a pessoa não se converter, é porque Deus não quer mesmo. Aí não adianta, mas a gente nunca sabe também, né? Às vezes passa o tempo, passa mais tempo e a pessoa vem se converter depois. Mas o nosso trabalho é lançar semente, porque a palavra também diz, não olha pro jeito da pessoa, esse aqui acho que tem mais jeito para crer. Você olha na pessoa, ele tá com, né, calça comprida, calça social, não, esse aqui vai crer. E às vezes não crê, e o outro tá com a camisa do Corinthians, né, de calção e chinelão, você fala, isso aqui eu não vou nem falar, porque no céu não entra corintiano. Você acha que não vai crer? Mas crê, irmão. Não está em nós esse poder, irmão. Está em Deus. Ele conhece o que está dentro, irmão. Só Deus conhece os que são seus. Eu ouvi a palavra de Deus e o que me fez conhecer a palavra de Deus foi buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, na minha vida, sempre, como pessoa, eu digo, sempre eu buscar o reino de Deus primeiro. Glória a Deus, irmã. Sobre todas as coisas serão acrescentadas. A irmã está falando que na vida dela, para quem está em casa ouvindo, se caso vocês não ouviram, é a nossa irmã Sol, eu chamo ela de Sol, parece um sol, a irmã. Ela disse que na vida dela sempre aprendeu que tinha que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas seriam acrescentadas. Foi Jesus que falou isso. Quando o povo estava indo atrás dele, fazendo o quê? Que o povo está indo atrás dele? Pedindo coisas da vida. E isso deixou ele irritado demais. Ele falou várias vezes sobre isso. Nessa vez, em outra vez, ele falou, calma, gente. Lembra lá de Salomão, como ele era rico e se vestia bem? Nem com toda a sua riqueza ele conseguiu ficar tão bonito como os lírios do campo. Os passarinhos no céu. Tem quantos passarinhos na terra? Milhões.
quantos leões andando aí pela terra? E milhares, não sei quantos, onça e assim por diante. E não foi Deus que colocou elas aí? E elas passam fome? Não passam fome. Eu nunca vi um passarinho com enxada nas costas, fala, deixa eu plantar a minha semente, porque senão eu não como. Eles acordam e saem e comem e voltam. E Jesus falou, se nem as aves do céu ficam sem comida, o vosso Pai não deixará vocês passar fome. Nós não vamos passar fome, principalmente aquele que foi alcançado pela graça. Irmão, a graça é algo muito valioso que Ele te deu, muito mais valioso do que um pão de cada dia. Se Ele te deu a graça, você acha que Ele não vai te dar o alimento de cada dia? Você acha que Ele não vai te dar o que você precisa para que você possa dar um testemunho de cristão? Ele vai te ajudar. Só que você precisa exercitar a sua fé, irmão. Confia em Deus, irmão, que Deus não deixará nenhum de nós. Confia, entrega a sua vida a Deus, irmão. Busca a Deus. Como que a gente deve buscar a Deus? Oração, irmão. Leitura da palavra, da escritura. Como é que você vai conhecer a vontade de Deus se você não estuda a sua palavra, irmão? As tentações. Se alguém falar que alguém aqui não foi tentado essa semana, eu acredito que todo mundo vai levantar a mão. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui é melhor que Jesus? E Jesus não jejuou para vencer a tentação? Então por que a gente não jejua? Eu sempre digo para ele. É uma vez. Mas eu jejuo só de manhã, à noite, 6 horas. Aí o jejum, irmão. O jejum, ele nos ajuda a diminuir a força da carne. Porque é na força da carne. E fortalece o seu espírito. Não é que fortalece o espírito já está lá. Mas quando a carne está muito ativa, né? Quando você está com saúde boa, é quando você faz as lambanças, não é, David? E quando você está doente, vocês já viram uma pessoa doente que se arrepende de tudo, manda chamar o vizinho, e ele chama o meu vizinho, por quê? A carne está debilitada, e o que ele está fazendo naquele momento é o que ele sempre desejou fazer, mas a carne não deixava. Eu já vi gente que estava na cama, me chama fulano de tal, quero pedir desculpa, e me chama, aí entra uma pessoa e já chora, tô chorando, mas agora que você vai chorar, é agora que deu para me chorar, né? Ele começa a chorar, por quê, irmãos? Porque a carne está debilitada. Isso é bíblico. Isso está na Bíblia. A gente enfraquece a carne, deixa o espírito mais forte. E com isso, você vai conseguindo trabalhar, exercitar o desejo de rejeitar coisas que não agradam a Deus. Ficam mais fáceis. A gente vai ficando mais... Mas não é assim, você jejuou e hoje você já está... Né? Isso é gradativo. Isso vai levar um tempo. Mas a gente tem que fazer o quê? Lutar com as ferramentas que está registrada na Bíblia. Oração, jejum e leitura da palavra. Abra a palavra de Deus, onde está as palavras de Jesus. Se alimente da palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia que Jesus falou para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É óbvio que ele está falando da vida espiritual. Como, para encerrar, irmão, lá em Romanos, que eu sempre ouvi e eu aprendi errado, e eu acredito que vocês também, lá quando fala que o cristão vai viver da fé, o que vocês pensavam? O que aquelas senhoras da igreja não davam, aquele senhor falava, não, vai chegar um tempo que não vai ter comida, e nós vamos... Ele só pensa em comer. Mas não é disso que está falando a Bíblia. Está falando de viver para Deus, não é de comida. Porque sobre comida, ele não já falou? Eu sou o teu pastor, nada vai te faltar. Não é disso. Quando ele está falando ali, é que ele está comparando com a lei. O que eles tinham que fazer para viver na lei? Para ter vida diante de Deus? Guardar toda a lei. Moisés pegou esse livro, irmão, o livro da lei na época, levantou, matou um cordeiro, e espargiu sangue aqui, ó, no livro todo, em todas as partes. Levantou e falou assim: se vocês guardarem todos os mandamentos que estão aqui, então vivereis. Estar vivo diante de Deus. E o que o apóstolo Paulo falou? Agora isso mudou. Nós vamos viver pela fé. Ou seja, vamos viver crendo na palavra,
crendo na promessa. Esses são os vivos diante de Deus, é aqueles que guardam a sua palavra. Jesus Cristo disse: aqueles que me amam guardarão as minhas palavras e eu estarei neles, não só agora, mas até a consumação de tudo. Essa é a mensagem de hoje, irmão. E nós vamos fazer uma oração. Eu peço que vocês fiquem em pé para nós orarmos. Glória a Deus. Amado Deus e poderoso Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos na sua presença agora no término desse culto, Senhor, agradecendo por tudo que foi feito aqui hoje, Senhor, pela palavra, Senhor amado, que o Senhor abençoou em Colossenses capítulo 3. Querido Deus, nos ajude, Senhor, para que haja verdadeiramente uma transformação na nossa vida. Senhor, muitas coisas ainda está o carimbo da terra, mas nos ajuda a transformar esses que estão com o carimbo da terra com o carimbo do céu, Senhor. Não nos deixa ser vencidos pelo mal, Senhor. Dá-nos força para vencer o mal, fazendo o bem, fazendo a sua vontade, ó Pai. Querido Deus, estamos aqui, Pai amado, não viemos ninguém à força, Senhor, não viemos empurrado, estamos aqui voluntariamente porque nós te amamos e viemos aqui para ofertar este culto de louvor e adoração. Queira nos abençoar, Senhor Deus, ajuda nós a colocar a tua palavra em prática. Amado Deus, abençoe a todos os nossos irmãos que estão online, esses que estão presentes, queira nos ajudar e nos abençoar, Pai. Continua, Senhor, porque o nosso desejo e a nossa vida não está mais pautada nas coisas dessa terra, Senhor. As nossas regras, a gente vive segundo os mandamentos do teu Filho. Ajude-nos a andar de acordo com a sua palavra. Nós queremos e desejamos que o seu nome seja glorificado no nosso testemunho, amado Deus. Querido Deus, assim, Pai, nos abençoe em tudo, guarda os nossos irmãos que voltam para casa e abençoando, permita que o mês que vem possamos estar novamente aqui para te apresentar um culto, te louvar e também ouvir a mensagem da sua palavra. Nós te pedimos e agradecemos por tudo isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós vamos cantar um hino agora. Eu peço que vocês, quem tiver com a harpa cristã, abra aí o número 187. Você consegue tocar, irmão? Ou não? Consegue? O cântico 187. Esse cântico aqui é o nosso desejo. Tudo que nós estamos fazendo, irmão, nós queremos um dia estar com Cristo, estar com Deus. Lá nós vamos entender, hoje está difícil para nós entender que eles são um só. São a mesma pessoa. Eles não são diferentes, não são dois, nem três. Não dá para entender hoje. Ele mesmo disse, né? Naquele dia vocês vão entender que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então não adianta quebrar a cabeça com isso, que ele já falou que é só naquele dia. Mas esse deve ser o desejo do nosso coração sempre. O nome desse hino é Mais Perto, Meu Deus, de Ti. Pode começar.
Sim, Senhor. Glória ao teu nome, Rei eterno e Pai amado. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos e vamos te buscar enquanto a gente tiver vida. Que a paz do nosso eterno Deus, que Ele colocou sobre os ombros do seu Filho, junto com o poder do Espírito Santo que nos deu para nos auxiliar, e junto com os conselhos de sua sagrada palavra, que continue nos guiando neste caminho que está nos levando à vida eterna. Amém. 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 Amém.